segue-se uma conversa com uma das personalidades mais respeitadas na reflexão estratégica em Portugal. O professor António Costa Silva vai partilhar connosco a sua visão sobre inovação, prevenção e gestão de risco no contexto atual. A moderação está a cargo da Catarina Caria, analista de política internacional. Estamos de volta para o nosso último painel do dia e já me fizeram aqui a maldade de pedir para encurtar esta conversa para 20 minutos, mas eu estou com a única pessoa, talvez, que é capaz de o fazer. Eficiência é consigo, professor, e, portanto, eu acho que vamos conseguir. Por muitos é conhecido carinhosamente como o Sr. PRR, foi Ministro da Economia e do Mar e é, como a Marta dizia bem, um pensador da estratégia nacional. Recentemente ofereceu uma análise lúcida dos problemas da governação em Portugal, apontando caminhos para melhorar precisamente aquilo que ainda são algumas deficiências do aparelho do Estado e a transformação, a necessidade de transformarmos a nossa economia e modernizarmos a administração pública. Eu pergunto-lhe, no meio daquilo que é uma fragmentação ainda da decisão a nível político, no meio daquilo que também é uma certa ineficiência e talvez uma parca vontade de fazer maior e de fazer melhor em Portugal, e eu acho que é importante, enquanto portugueses, também reconhecermos estas nossas fragilidades. Portugal tem ou não condições para fomentar a inovação e que tipo de inovação estamos aqui a falar, professor? Sim, muito obrigado, Catarina. Queria cumprimentar todos, saudar a EGES por esta iniciativa, agradecer muito o convite do Gustavo Barreto e do José Gomes, felicitar todas as empresas que estiveram aqui, os finalistas, aqueles que ganharam e a ideia extraordinária que têm dado sobre aquilo que está a ser feito no tecido empresarial em Portugal. Um dos grandes privilégios de ter sido Ministro da Economia é conhecer com muito detalhe aquilo que se passa no que se chama o chão de fábrica em Portugal. E o que está a passar-se no chão de fábrica em Portugal é absolutamente transformador. Isto é, como tivemos aqui essa demonstração esta tarde, as empresas estão a fazer o seu trabalho. Mas se o Estado e a máquina administrativa do Estado não fizer o seu trabalho, não tivermos um Estado ágil, capaz de responder, nós não vamos chegar a sítio nenhum. Mesmo assim, a economia portuguesa é resiliente. Eu digo que há sempre um hexágono que está a operar, um hexágono de fatores que está a operar na economia portuguesa. O primeiro tem a ver com a capacidade exportadora do país. Nós abrimos o século XX e as exportações representavam cerca de 22, 23% do PIB. Em 2022 chegaram a 50% do PIB. O país tem uma capacidade exportadora maior, significa que está a fazer mais inovação, e a inovação pode ser o motor da transformação do país. Temos de ter muito cuidado, porque 70% das nossas exportações vão para a União Europeia. A Alemanha está em recessão há 2 anos, a França tem os problemas que tem, e, portanto, aqui um grande desafio das empresas é diversificar os mercados e diversificar os produtos. Mas depois uma coisa absolutamente extraordinária, quando verifiquei os números no fim de 2023, que foi o último ano em que estive no governo, qual era a força de trabalho em Portugal? Era mais de 5 milhões de pessoas. E desses 5 milhões de pessoas, atenção, 34% têm formação superior. Nunca tinha acontecido antes na história do país. Sempre. E o que é que se passa? Estas pessoas, quando chegam ao chão de fábrica, e são absolutamente transformadoras em termos da capacidade de inovação, de reorientar e reorganizar as cadeias produtivas. Alguns exemplos que vimos aqui hoje: mudar o espaço de trabalho para minimizar os acidentes, repensar aquilo que está a ser feito, e, portanto, não há dúvida que estimula muito. E inovar, para mim, é pensar em coisas novas e fazer coisas novas. Inovar é um estado de espírito, e nós temos isso hoje de forma crescente. Depois, esta inovação está a ser traduzida ao nível das patentes que o país registra. Ano após ano vamos superando. Em 2022 registramos mais 7,6% de patentes. No 2023, 5,6%. O ano passado continuamos a aumentar. E estas patentes são absolutamente extraordinárias, porque elas significam que o país e as empresas estão a prestar atenção ao capital intangível, ao capital e à defesa da propriedade intelectual, e isso é absolutamente decisivo em termos de futuro. Estamos a atrair também mais investimento direto estrangeiro
produtivo para o país, porque o país tem 4 grandes ativos que sustentam as suas vantagens competitivas. Uma tem a ver com a localização geográfica. Nós somos um país, como costumo dizer, central no Atlântico, e temos que rejeitar a questão da periferia. E isso provou-se. Eu pus isso na visão estratégica, na altura criticada, e o que é que está a passar hoje? Nós estamos no centro da geografia dos cabos submarinos no Atlântico. Exato. Nós temos a ligação de Portugal com Fortaleza no Brasil, de Sines, com Fortaleza, temos através do Ela Link, temos o cabo equiano que liga Sines à cidade do Cabo, são 11.700 km, com 15 ramificações. Temos o Medusa e o Tu África para o norte da África e para a Ásia, e temos a Google a instalar um cabo que vai ligar aos Estados Unidos, Bahamas, a Portugal. E qual era a nossa grande ideia? Trabalhamos afincadamente no governo anterior para conseguir isso, é atrair os grandes centros internacionais de tratamento de dados. A tecnologias com a inteligência artificial são absolutamente fulcrais. Depois temos preços da energia competitivos. A revista Visão fez há pouco tempo um trabalho, há 3 ou 4 semanas atrás, com base nos dados do Eurostat. Em 2024, os preços da eletricidade em Portugal foram 26% abaixo da média europeia. Porquê? Porque temos mais energias renováveis no nosso sistema, elas são cada vez mais competitivas, e no governo anterior procuramos desligar na Península Ibérica, foi um projeto Portugal-Espanha, os preços da eletricidade, os preços do gás. E é por isso que tem preços da eletricidade na Alemanha que são 3 vezes superiores aos Estados Unidos, os do gás 4, 5 vezes superiores, e nós temos aqui uma competitividade muito grande. E outro elemento liga-se à força de trabalho e aos recursos humanos. Nós somos um dos países na União Europeia hoje que mais engenheiros forma. E esses engenheiros são engenheiros de alta qualidade. Por isso é que tem as empresas a virem para Portugal e a mudar completamente o paradigma na relação com estas empresas. No passado elas procuravam-nos para construir centros administrativos, call centers. Hoje é para desenvolver parcerias tecnológicas. Certo. Se for a Amadora, a Nokia instalou na Amadora o seu centro que gera a rede mundial de 5G da Nokia, e o software é desenhado por engenheiros finlandeses e engenheiros portugueses. Depois há outros elementos, um deles é empresas tecnológicas. Nós temos cada vez mais empresas tecnológicas. Se a Catarina for verificar as 20 empresas mais valiosas em Portugal hoje, 6 ou 7 são tecnológicas que não existiam há alguns anos atrás. E essas empresas nasceram como startups. Nós temos hoje 4.700 startups que são ativas, que são o nosso motor da inovação, e nós temos que apostar na robustez deste sistema. Mas para não fugir à sua pergunta, depois temos o outro lado da equação, que é o que é que vamos fazer com a máquina administrativa do Estado português. O Estado português tem uma máquina que é napoleónica. Os organismos públicos, e sou testemunha disso, têm muita gente de qualidade, mas o Estado é um bocado reativo. A inação caracteriza muitos dos organismos e, sobretudo, são orientados para parceiros. Repara uma empresa que pede um projeto e tem 6 parceiros diferentes de 6 organismos diferentes. Depois ninguém decide. E na revisão do Código Administrativo de 2015, quem me chamou a atenção para isto foi o professor Fausto Quadros, que participou nessa revisão. Já está prevista a conferência deliberativa. Tem que se decidir. Mas às vezes a decisão não aparece. O que é que eu procurei fazer no Ministério da Economia? Foi criar task forces, sentar todos os organismos à mesma mesa e depois ver onde é que estavam os obstáculos. Certo. E tentarmos superar os obstáculos. Mas tem que ser dada uma atenção muito grande, porque se deixa a máquina funcionar, muitas vezes ela não responde na altura adequada. Há muita burocracia, há muita redundância, há disfuncionalidades, e há uma figura no funcionamento do Estado português que me deixa louco, que é as chamadas tutelas partilhadas. Às vezes as pessoas perguntam porquê que no mar não avançamos ainda mais. No mar hoje já representa cerca de 5% do nosso PIB. Podíamos fazer muito mais, mas no mar intervêm 18 organismos diferentes, que dependem de 6 ministérios diferentes. E, portanto, aquilo que nós fazemos nas empresas, que é simplificação de procedimentos, simplificação da organização e capacidade de decisão, às vezes não existe. E mesmo com a boa vontade de muitas das excelentes pessoas que temos na administração pública, muitas vezes os projetos ficam bloqueados. Não é falta de ambição. É isso que temos que superar. Não é falta de ambição, é a inoperância dessa máquina que é um verdadeiro elefante na sala. O professor António pegou agora em muitos pontos que eu gostava de dissecar durante esta conversa, mas começando primeiro pelo capital humano.
Em 2024, cerca de 14,6% da população empregada em Portugal trabalhava na administração pública, o que quer dizer que nesta sala 1 em cada 7 trabalhadores faz parte deste corpo da administração pública. Ora, tendo a geração mais qualificada de sempre, na qual eu me incluo, a ameaçar querer sair de Portugal numa espécie de brain drain, eu confesso que sou muito avessa a este conceito, porque eu própria também fui para fora, voltei a Portugal, acho que esses fluxos são até benéficos para o nosso país e para o ritmo de trabalho, mas com este fator também em cima da mesa e com o facto de nós termos no último ano recebido cerca de 1,5 milhão de trabalhadores que entram em Portugal para desempenhar, na sua larga maioria, ainda assim, os chamados low wage jobs, portanto, trabalhos que não requerem ou que não exigem um nível de qualificação elevada, como é que então nós temos o capital humano necessário para a inovação? Temos que importar esse capital humano? Como é que nós dinamizamos efetivamente os quadros de forma a precisamente galvanizar, não é, toda esta inovação que precisamos para o país? Nós temos, em termos do capital humano, nós temos uma base que opera na economia portuguesa que já é uma base significativa. E são pessoas oriundas de múltiplas partes do país. Posso lhe dar vários exemplos aqui. Se for a Leiria, encontra a empresa que é a Sound Particles, que é do Nuno Fonseca. A Sound Particles hoje é uma das empresas dominadoras no mundo em tudo o que é engenharia de sons para os grandes filmes. E se falar com o Nuno Fonseca, aliás, em interação com 2 jornalistas do Expresso, que é o Pedro Lima e Elizabeth Miranda, eu disse-lhes: procurem aquilo que o país faz de bem. Nós somos um país em que as boas notícias não são notícias. Se olharmos para os noticiários, é tudo o que é de mau, as minudências, aquilo que às vezes não interessa a ninguém. E, aliás, mas o país, os falhanços, mas é isso. Mas os insucessos e a nossa relação com os insucessos também tem muito que se lhe diga. Quando fui a Stanford, das estadias para o MBA, um dos professores dizia: por cada empresa de sucesso aqui em Stanford, 5 falharam. E nós em Portugal o que é que fazemos? Intolerância ao fracasso. Como disse o Michael Jordan, eu falhei 1 vez, 2 vezes e 3 vezes e depois é por isso que tive sucesso. Portanto, esse é um aspecto crucial. Mas o que é que o Nuno Fonseca transmite? Repare que ele era professor no Instituto Politécnico de Leiria, é um engenheiro eletrotécnico formado em som, e nós temos na engenharia do som empresas que dão cartas, porque também a Art Novian do Jorge Castro, que está sediada em Passos de Ferreira. A Art Novian fez toda a engenharia de som para a Ópera de Viena, para o Parlamento belga, e o Nuno Fonseca trabalha para as grandes produções. Ele foi aos estudos de Hollywood e, como ele diz, os americanos têm muitos defeitos, mas não são snobs. Quem vai lá bater-lhes à porta, eles ouvem o que está a oferecer. E se for ver o som do Dune, da Guerra dos Tronos, da Guerra das Estrelas, é desta empresa extraordinária que é a Sound Particles. E a Sound Particles está à beira de uma nova ruptura, de um novo breakthrough tecnológico. Nós não temos ainda a tecnologia do som em 3 dimensões nos headphones. Já houve mais de 100 teses de doutoramento no mundo feitas nessa área. Ainda ninguém descobriu. E ele diz que está à beira de descobrir o que pode projetar a empresa para condições absolutamente extraordinárias. Se for a outras, por exemplo, o Nuno Sebastião criou a FIDSAI. Nós temos agora nas agendas mobilizadoras do PRR um projeto extraordinário, que é o Neurospace. O que é que ele se apercebeu? Se olhar para o espaço, nós temos 10 mil satélites hoje no espaço. No fim desta década vão ser 100 mil. Porquê? Porque a Amazon, a OneWeb, a Starlink vão colocar satélites. E cada satélite, quando colide com o lixo espacial, são milhões e às vezes bilhões de dólares que se perdem. O que é que ele fez? Usou a inteligência artificial para modelar a trajetória dos satélites. Já tem contratos com 300 satélites no mundo. Atenção. E nós, que somos este país de que falamos sempre mal, que está tudo mal, temos pessoas absolutamente extraordinárias que estão a construir uma cadeia de valor na economia do espaço. Repare. E se for ao mar, é exatamente a mesma coisa. Se for às áreas da saúde, é extraordinário. Nós temos uma empresa que é a Tecnopage, e da área de Lisboa. A Tecnopage foi identificada pela revista The Economist em 2023 como uma das empresas mais promissoras do mundo na área dos biofármacos. Eles estão a produzir a nova geração de medicamentos usando produtos biológicos. E, portanto, já descobriram a cura para o pé diabético, tive a oportunidade de testemunhar isso, e estão a desenvolver outras fileiras. Tem a Blue Pharma em Coimbra, que está a olhar para moléculas pequenas, peptídeos, ácidos nucleicos,
a produzir a nova geração de medicamentos para terapias oncológicas. E há um outro grande projeto também nas agendas mobilizadoras, que é o Health for Portugal, que é para aplicar as tecnologias digitais na área da saúde. As tecnologias digitais na área da saúde é um mercado que vale no mundo, está a valer no mundo hoje 600 mil milhões de dólares. Se nós conseguimos captar 5 ou 7% deste mercado, será extraordinário. E podemos fazer. Eu acompanhei durante algum tempo um projeto com o MIT nos Estados Unidos. Era uma base anónima de mulheres com cancro da mama. A base é anonimizada, portanto só tem a história clínica das mulheres. E o que é que estas tecnologias com a inteligência artificial fazem? Conseguem detectar a decomposição inicial das células, que é indicador da doença. Com 5, 6 anos de avanço eles conseguem detectar, prolongam a vida das mulheres. Imagina, em Portugal, nós temos a nossa população que tem 65 anos ou mais. Esta população tem às vezes 2 ou mais comorbidades, portanto, com grande potencial para a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer. Se nós aplicarmos essas tecnologias, acredito profundamente, pode haver uma revolução na saúde. E, curiosamente, estava a falar das pessoas que saem, eu estive a fazer essas contas, sobretudo na área dos engenheiros, que estava preocupado para não perdermos os nossos engenheiros. Nós estamos a perder cerca de 1/3, mas conseguimos fixar no país 2/3 e conseguimos atrair outros profissionais. Por exemplo, um jovem que criou a Promptly no Porto, na área da saúde, ele formou-se no Karolinska, na Suécia, trouxe colegas dele e portugueses que estavam lá, veio, montou uma empresa que funciona no Porto e que faz a monitorização dos dados da saúde dos pacientes. A saúde vai transformar-se completamente e nessa área nós temos muita criatividade e muita inovação. E depois temos os exemplos que estivemos aqui. Eu estou muito contente com o desenvolvimento que está a existir na nossa agricultura. Vimos aqui exemplos extraordinários sobre a agricultura regenerativa. É isso que temos que fazer. Temos uma grande agenda no PRR, que é o Tech for Green, exatamente para apostar na proteção dos solos. Eles estão a criar uma nova geração de produtos biológicos e híbridos fitofarmacêuticos para proteger os solos e depois ligado à nutrição dos solos. Com o quê? Com biofertilizantes, com bioestimuladores. Uma das questões em que o país também está a apostar ligado à economia circular é mudar o modelo económico e desenvolver aquilo que é a bioeconomia. Porquê? Porque nós somos uma civilização que tem um vício brutal. Nós transformamos recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes na história. Se olhar para os estudos, por exemplo, do US Geological Survey, nos últimos 60 anos nós estamos a consumir em termos percentuais, hoje, 618 vezes mais petróleo, 1000 vezes mais gás, 756 vezes mais níquel, 1500 vezes mais bauxite. Isto não é sustentável. E, portanto, a economia circular é vital. E, portanto, e quando era ministro também com as associações metalúrgicas, a nossa grande indústria metalomecânica e os físicos e os químicos, é prestarmos mais atenção a isto. Porquê? Os estudos estão feitos. Na União Europeia, se nós reciclarmos o lixo, que é produzido sobretudo o lixo urbano e o lixo eletrónico, nós conseguimos recuperar até 30% das matérias-primas estratégicas que precisamos, que estão hoje no centro do debate, as terras raras, o lítio, o cobalto e outras. E, portanto, há muitas destas coisas que estão a acontecer no país. E depois os números são fulcrais. Por exemplo, a intensidade tecnológica a nível dos projetos de investigação e desenvolvimento das empresas portuguesas, em percentagem do PIB, era 0,6% em 2013, quase que duplicou. Estamos no 1,1%, ainda abaixo da média europeia, que é 1,4%. Mas ultrapassamos Itália e ultrapassamos Espanha. E, portanto, isto está a acontecer e eu acho que aquilo que costumo dizer, nós usamos a palavra desenrascanço. No fundo, a inovação é um desenrascanço estruturado, pensar na ideia e aplicar. E nós somos um povo que pode aí... Nós somos mestres. Nós somos os mestres nisso e podemos disparar. Professor, pediram-lhe para salvar a economia em 3 anos e eu agora peço para que consiga responder a esta pergunta em 3 minutos. Atendendo à estrutura do tecido empresarial português, que ainda é muito familiar, ainda é muito, portanto, ainda tem uma presença muito grande de pequenas e médias empresas e se encerra em si mesmo uma entrave à inovação e ao acesso ao financiamento por vias menos convencionais. Penso no capital de risco, que tem um papel fundamental, é uma bomba de oxigénio para muitas empresas, por exemplo, no contexto dos Estados Unidos. Portanto, eu gostava de perceber, no caso português, isto encerra de facto uma entrave ainda a estas formas de financiamento, para terminarmos. É um entrave muito grande e eu costumo dizer que o nosso povo tem inscrito na sua matriz mais profunda o minifúndio.
e muitas vezes não saímos daí. E o que é que se passa se olhar para o tecido empresarial português? Ele é muito fragmentado e há muitas, já nem é pequenas e médias empresas, as microempresas com 10 trabalhadores ou menos e 2 milhões de euros de volume de negócios ou menos, são absolutamente dominantes no tecido empresarial português. E, portanto, o que nós estávamos aqui a desenhar no Ministério da Economia era um grande pacote para fomentar a fusão, o merger and acquisition. Mas depois é difícil, porque vai abolir com o nosso paradigma, porque cada um de nós quer ter o seu feudozinho e às vezes falamos muito pouco uns com os outros. No âmbito das agendas mobilizadoras tentamos mudar isso, criando os grandes projetos das agendas que têm sempre uma empresa a liderar. Atenção que as empresas investem e o Estado, através do IPRR, investe também, e quando as empresas investem é garantia de qualidade e vamos atingir os objetivos, e depois obrigar todos a falar uns com os outros. Isso é absolutamente vital em termos do futuro. Mas depois a segunda parte da sua questão, do financiamento. O financiamento, nós temos em Portugal alguns instrumentos que permitem fazer esse financiamento. Nós, em termos do Banco Português de Fomento, isso foi uma grande luta quando era ministro, porque as instituições em Bruxelas não viam com muito bons olhos o nosso Banco de Fomento, e eu combinei com o comissário Paulo Gentiloni, se nós cumprirmos os nossos objetivos até ao fim de 2022, o senhor garante-me, nós entramos no InvestEU. InvestEU é um dos grandes programas de financiamento da União Europeia, e nós conseguimos cumprir. Começou-se a negociar isso em 2023 e é o grande pacote de cerca de 3,6 mil milhões de euros de investimento, inclusive nas PMEs, e também tem para a inovação, tem para a mobilidade sustentável e para outras áreas. Depois procuramos criar também a nível das startups e do PRR. O PRR tem os chamados vouchers verdes e digitais, que são 90 milhões de euros. Espero que funcionem e cheguem a todos, exatamente para ajudar as empresas pequenas e que estão-se a desenvolver e que têm ideias inovadoras, e esse aspecto pode ser um aspecto absolutamente vital para mudar a situação. Mas o português ainda tem medo do risco, porque por exemplo, esta ideia do financiamento através do capital de risco é por vezes desconfortável. Ainda bem que toca nessa questão. Os portugueses têm ainda aversão ao risco, não é? Precisamos estar confortáveis. No tecido empresarial isso já está a mudar, já estamos a ver muita gente a apostar, há também uma nova geração que está a surgir, há os nossos velhos empresários que foram extraordinários e criaram todo o desenvolvimento das suas empresas. Mas depois o que é que se passa? Falem muito bem capital de risco. Se for a 2015, as nossas startups, em termos de capital de risco, atraíram 20 milhões de euros. Mas se for ao fim de 2023, chegamos a 1.200 milhões. Nós aumentamos 60 vezes. E é estes saltos que nós estamos a dar. Mas depois o que é que temos? Nós temos o pior casamento de todos, que é o casamento da burocracia portuguesa com a burocracia europeia. Repare que nós na Europa ainda não conseguimos criar um mercado de capitais. As nossas poupanças dos europeus, 300 mil milhões por ano, vão para ser aplicados nos Estados Unidos. E porquê? Porque as regras contabilísticas são brutais. E sobretudo para o capital de risco, que nós estamos a tentar fazer agora também um grande pacote com os chamados investidores institucionais. Se olhar para os fundos de pensões, para as seguradoras, para estas grandes empresas, nos Estados Unidos eles podem investir inclusive no capital de risco. Na Europa, as regras contabilísticas e prudenciais, quando eles investem no capital de risco, 50% tem que ser provisionado como uma perda à cabeça. Não faz sentido nenhum. Se nós, só dos nossos fundos, em Portugal, se aumentarmos 1% do investimento destes investidores institucionais em capital de risco, a nossa inovação e as nossas startups e as nossas empresas darão um salto ainda maior. Mas às vezes estamos prisioneiros destas regras que infelizmente são feitas. E a Europa, aliás, eu, a seguir ao livro do Governar no século XXI, para prestar contas do que fiz como ministro e dos problemas que encontrei, vai sair agora na Feira do Livro sobre a Europa. Porque a Europa é outro caso. Eu, quando era ministro da Economia, comecei a sentar nos conselhos de competitividade da União Europeia. Aquilo são 27 pessoas sentadas à volta da mesa, ministro de cada país. Cada um lê um discurso que leva preparado, passa só para o seguinte, e eu não levei discurso nenhum, e meus senhores, nós temos que discutir aqui a competitividade da Europa. E tinha mandado fazer um levantamento aos meus serviços. Nos últimos 4 anos, a União Europeia fez 3.600 regulamentos. E eu perguntava como é que vocês querem que as empresas europeias, com esta obsessão regulatória, vão funcionar. Não podem funcionar. Tem que ter não 1, 2, mas 3, 4 departamentos só para os regulamentos. E, portanto, vamos nos centrar na burocracia
e falhar completamente na inovação e naquilo que devemos fazer. E por isso é que só há uma empresa europeia nas 20 maiores tecnológicas do mundo. Mas há muita coisa que temos também mudar, porque nós estamos integrados na União Europeia e a União Europeia às vezes não ajuda. Eu sou um europeísta convicto, mas nós estamos face a estes desafios, estamos confrontados com a necessidade de mudar o próprio projeto europeu, menos obsessão regulatória, mais atenção à inovação, à formação do mercado de capitais, é absolutamente vital. E depois passamos a vida a falar das tarifas do Trump. O Mário Draghi fez um artigo no Financial Times, com base no estudo do FMI, e o que é que se passa? No nosso próprio mercado de bens, as barreiras que existem na Europa equivalem, segundo os cálculos do FMI, a 40% de tarifas. No de serviços, a 110%. O mercado de serviços ainda não funciona na União Europeia. O mercado da energia não funciona porque a Península Ibérica está pura e simplesmente marginalizada. Certo. Temos um imenso potencial e com a mentalidade burocrática excessivamente regulatória que impera em Bruxelas e em muitos Estados-membros, nós não aproveitamos este potencial, que é um potencial imenso. E precisamos desesperadamente de o capitalizar nesta situação muito difícil que o mundo atravessa. Professor, teremos então encontro marcado na Feira do Livro para também perceber qual o impacto destas estruturas europeias na inovação e modernização do tecido empresarial português. Foi um gosto enorme, eu tenho a certeza que não estou sozinha na ideia de que ficaríamos agora horas a ouvi-lo, mas vamos ter de avançar com o programa e, portanto, muito obrigada pelos seus contributos. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado.